Desperta, igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a nossa igreja e para os nossos amigos que estão nos assistindo. Nós escolhemos aqui o texto de Hebreus 11, versículo 1. Esse texto nos traz o seguinte: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé é a chave da nossa vitória. Fé é a chave para a nossa vitória. Podemos dizer, baseado nesse versículo, que a fé é a realização de algo muito difícil, algo fora do nosso alcance. Fé é depositar a confiança exclusivamente em Deus, independentemente das circunstâncias. É abraçar as promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel a Cristo. Exemplo, eu queria deixar aqui o exemplo da minha mãe. A minha mãe, vocês sabem, aqui da Igreja Batista da Esperança, que ela ficou doente, teve vários infartos. E eu, no domingo, quando nós estávamos cantando em uma igreja ali na Serra, da Igreja Presbiteriana, eu estava com a responsabilidade de pregar. E quando eu fui para o púlpito, estava prestes a ir para o púlpito para pregar, eu recebi uma ligação que a minha mãe estava praticamente quase morta. Os médicos estavam tentando trazê-la de volta, mas estava com muita dificuldade. E naquele momento que eu subi ao púlpito ali, que o pastor me chamou, naquele problema tão grande nas minhas mãos, sabendo que a minha mãe estava em fase terminal, eu pedi àquela igreja para então estar orando, e aquela igreja levantou um clamor, e a minha irmã, que estava na sala junto com os médicos no quarto, diz ela que ela viu quando ali tinha 4 homens parecendo anjos, todos de brancos, e de repente eles começaram a trabalhar ali, cuidar da minha mãe, e ela em breve ela retornou, estava ali com vida novamente. Fé é quando nós buscamos realmente em Deus nos nossos momentos difíceis. De fato, queridos irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não é o homem nem a religião que poderá lhe levar ao milagre, que mudará a sua história ou que mudará a nossa história. Mas quem muda a nossa história é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, o nosso Todo-Poderoso. Esse sim poderá mudar a sua história, esse sim poderá mudar a minha história, como mudou a história da minha mãe, que está entre nós até hoje. A fé, queridos irmãos e amigos, é o caminho que nos conduz ao milagre. A fé é a chave da nossa vitória, que abre porta para o sobrenatural. Se você tem uma chave, mas a usa na porta errada, não adianta nada, ela não vai abrir as portas para você. Você não conseguirá abrir essa porta. Exemplo que eu queria deixar aqui de um menino, o qual eu vi poucos dias de um vídeo. E interessante que esse menino, ele estava em um hospital, e ali naquele hospital ele viu o padre em frente à UTI rezando. E aquele menino então perguntou para aquele padre: o que você está fazendo? E o padre então respondeu para aquele menino: estou aqui rezando pelos enfermos. Então o menino perguntou novamente se Deus ouvia mesmo estando do lado de fora. Mesmo o senhor estando aqui do lado de fora, os enfermos lá dentro, Deus vai ouvir a si mesmo? E aquele padre então respondeu para aquele menino: sim. Então o menino falou que seu pai estava lá dentro na UTI. E aquele menino resolveu pedir a Deus por ele. Só que o menino
usou a chave exclusiva em Deus. E ele, naquele momento de fé, ele determinou, aquela criança, aquele pequeno menino, determinou que seu pai estava curado e que seria desentubado naquele dia. E ele disse que em nome de Jesus o pai dele estaria sendo curado. Ao terminar de rezar junto com o padre, sentaram. Logo em seguida o médico saiu ali de dentro, falou com o padre que algo inesperado aconteceu. Aquele homem lá no canto acordou e pediu para tirar o tubo. Então o menino, quando ouviu o médico dizer aquilo, ele falou: meu pai, é o meu pai. E o médico confirmou: sim, é o seu pai. Então aquele padre ficou perplexo com a fé e a determinação daquele menino. Assim, meus queridos irmãos, também tem que ser a nossa fé. Ela deve ser colocada exclusivamente em Deus. Ela deve ser colocada diretamente para Deus. Muitas vezes, queridos irmãos, estamos em tempos difíceis, estamos em momentos complicados da nossa vida, em meio a vários problemas, onde tudo parece que não haverá solução e não há mais esperança. Entretanto, os que andam pela fé não dependem do que vê ou sente. É preciso crer que Deus fará o milagre. É preciso crer que Deus fará o milagre. Em outras palavras, é ter certeza de que Deus agirá sobrenaturalmente, ainda que as circunstâncias não apontem para isto. Não podemos ficar incrédulos diante da realidade dos fatos, mas crer, apesar das circunstâncias que estamos passando e que estamos vendo, que a vitória acontecerá. Se você, meu irmão, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, se você quer um milagre em sua vida, precisa crer que todo o seu coração, você precisa crer de todo o seu coração, entregar totalmente, que Deus pode intervir a seu favor. Nenhum problema é maior que o nosso Deus. Nenhum problema é maior que o nosso Deus. Na cruz, queridos irmãos, Jesus, ele tomou sobre si, tomou sobre a vida dele o nosso sofrimento. Ali na cruz ele levou as nossas dores. Era a nossa dor que ele estava levando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados e nossas maldades. Nós somos curados e sarados das nossas enfermidades, pois as nossas dores ele levou sobre ele. Ele levou sobre si. Queridos irmãos e amigos, nós não devemos temer as más notícias, nem aceitar as palavras negativas que alguém, em nosso dia a dia, em nossos momentos de adversidade, libera sobre nós. Milagres acontecem quando nós usamos a chave para abrir a porta dos céus. E a porta dos céus é Jesus. E é através do nome de Jesus que abrimos portas. É em nome de Jesus que abrimos portas do mundo espiritual, mudando assim situações adversas. O nome de Jesus está sobre todo nome, através dele, mediante a fé. Mediante a fé, podemos todas as coisas. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Vamos lembrar que fé é a chave para a nossa vitória. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida.
Senhor, colocamos nesse instante vidas, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que elas possam receber do céu e que elas possam entregar a sua vida diante de Ti e que elas possam ter fé, confiança, que em nome de Jesus podemos receber a nossa bênção. Amém.